Bora falar sobre o contrato no atendimento de casal. Seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou Oma Nascimento, psicóloga clínica especializada em casais e família, mentora de psicólogos que querem viver bem da psicologia, atendendo casais com segurança e resultado. Aqui a gente fala sobre a prática real do atendimento de casais com profundidade, leveza e prática. Se esse é um tema que te interessa, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa o seu like para ajudar esse conteúdo a chegar a mais profissionais como você. Esse tema, contrato, é um tema essencial e que muitos psicólogos ainda tratam como um detalhe técnico. O contrato terapêutico na terapia de casal tem uma função muito importante. E eu já vou te adiantar uma coisa. O contrato não é um papel, é um contorno emocional. O contrato terapêutico, na terapia de casal, principalmente, no fundo, é um acordo claro entre o terapeuta e o casal e é feito logo no início do processo. Ele serve para que os dois, terapeuta e casal, estejam preparados para o que vem pela frente. É importante que todos saibam como o processo vai funcionar, o que se espera de cada um e qual é o papel e a responsabilidade de cada parte nessa caminhada que está começando. É uma forma de alinhar expectativas, evitar ruídos e de criar um espaço mais seguro para o trabalho acontecer. São esses acordos que organizam o vínculo, sustentam o processo e protegem nós terapeutas, o casal e a própria relação que está sendo cuidada ali. Pode parecer que o contrato começa quando o casal chega na primeira sessão, não é isso? Mas não é assim. Ele começa antes. Como assim, Oma? Começa já no primeiro contato do casal ou de um deles com você. Quando um dos parceiros te chama no telefone ou no WhatsApp, quando liga ou pede informações. E também quando marca a primeira sessão. Tudo começa ali. E já nesse momento eu deixo claro que a sessão de casal é feita sempre com os dois. Eu alinho as expectativas deles. Eu já informo que eu não atendo separado, que o processo é relacional, que o foco é no vínculo e não na individualidade de cada um. E já vou trazendo informações que apontam para os contornos dessa relação. Essa clareza, desde o início, evita muita confusão no futuro, evita conflitos de expectativas e o uso indevido do espaço terapêutico. Muita gente encara o contrato como uma simples formalidade, mas na terapia de casal, ele é muito mais do que isso. Eu diria, a primeira intervenção estratégica. Porque o contrato tem múltiplas funções e todas elas já fazem parte do processo terapêutico. Tem função clínica, porque estrutura o campo relacional desde o início. Tem função ética, porque delimita papéis, protege você, protege o terapeuta e também protege o casal. Tem função prática, porque reduz evasões, desmarcações ou aquela insegurança de será que vai dar certo? E tem também uma função psicológica muito importante. Começa a criar uma segurança para o vínculo, porque quando as pessoas sabem o que esperar, sabem como vai funcionar e têm essa clareza, elas vêm para o processo com as expectativas alinhadas e com mais seguranças. Elas vêm para o processo com as expectativas mais alinhadas e com mais segurança. Vou te contar como eu faço. Bora lá. No momento inicial, tem alguns pontos práticos que precisam ser ajustados com clareza. E tudo isso faz parte do contrato terapêutico. São os acordos. Você vai conversar com o casal sobre a frequência dos atendimentos, se vai ser semanal, se vai ser quinzenal, qual vai ser o ritmo, como você trabalha. Vai alinhar o horário, o que é possível para eles, o que é possível para você, qual é o tempo de duração de cada sessão e o que acontece em caso de ausência ou necessidade de remarcar. Outro ponto muito importante, o valor do atendimento. Se será pago por sessão ou em formato de mensalidade,
Quando deve ser realizado o pagamento? Vai ser por Pix? Vai ser antes? Vai ser depois? E o que acontece se o pagamento não for feito? Ou como fica quando há um cancelamento em cima da hora? Cada terapeuta tem um jeito de lidar com isso, mas é muito importante. Deixe tudo claro, coloque as cartas sobre a mesa. Não só para organizar também a sua vida, as suas expectativas, o que você dá conta, mas para fortalecer o vínculo de confiança e corresponsabilidade em todo o processo. Porque quando existe clareza, existe contorno. E onde há contorno, há espaço para que a terapia aconteça, como eu disse antes, com mais segurança para todo mundo. Quando o casal chega em crise, tem um ritmo que você vai precisar também acompanhar, a urgência. Um momento pede mais presença, mais estrutura, mais continuidade, a intensidade das sessões, o tempo de duração, o que é possível para um, o que é possível para outro. Um casal com um filho pequeno, como vai ser essa logística, tudo isso precisa ser negociado já no primeiro contato. E saiba, é possível sim ajustar a frequência conforme a necessidade da dupla e conforme o que você está disponível para acordar. Um outro ponto essencial é o tempo de duração da sessão. Também há diversas possibilidades e flexibilidade. Será que eu preciso abrir mais espaço, um espaço mais real para essa história, né? Para que ela seja contada sem pressa, porque ela está demandando mais tempo, mais atenção. Quando eu organizo isso, né, eu investigo e eu entendo as necessidades de cada casal, é um ato de cuidado com o processo. Dá segurança, evita mal-entendidos e já inicia o vínculo com muita clareza. E eu sempre pergunto para eles, como está a rotina de vocês? Como está o dia a dia de vocês? Porque isso vai dar um norte para o processo como um todo. Eu não atendo casais separados e eu falo disso num outro vídeo. Por quê? Porque isso gera aliança com um dos lados, porque me coloca numa posição onde eu sei algo que o outro não sabe. E porque o que não é dito ali, no campo relacional, vira sombra no processo. Se apenas um comparece, a sessão não acontece e é cobrada como acordado. E isso tem que estar claro, porque senão, depois, não vai ser possível cobrar. Isso vale também para o online. Eles podem estar em locais diferentes, mas precisam estar conectados ao mesmo tempo. Antes mesmo da primeira sessão, é fundamental que algumas informações estejam claras para o casal. Então, o valor da sessão, a forma de pagamento, a política de cancelamento, o funcionamento da agenda são pontos que precisam ser combinados de forma transparente. Cancelamentos com menos de 24 horas de antecedência, né, tem um custo. E isso não é sobre rigidez, é sobre responsabilidade com o tempo e o processo terapêutico. Cada terapeuta tem um jeito de organizar tudo isso. E o importante é que haja acordo, acolhimento e um limite saudável desde o início. E, claro, ser fiel ao que você combinou. Se um deles me chama querendo contar algo fora do processo, eu acolho e digo, essa informação precisa vir com os dois presentes. É importante que vocês compartilhem isso em sessão e devolvo para eles. E por fim, mas não menos importante, por mais que pareça óbvio e por mais que esteja junto da explicação sobre o que é o serviço de psicoterapia, é fundamental reforçar com o casal que tudo que eles trazem em atendimento é confidencial. Não basta presumir que eles sabem, é necessário nomear com todas as letras. O espaço terapêutico é protegido por sigilo profissional. Aquilo que nós falaremos aqui, aquilo que é compartilhado na sessão, não sai daqui. Essa clareza ajuda o casal a se sentir mais seguro, a confiar no processo e acessar conteúdos mais profundos com menos medo de exposição. Parece simples e óbvio para nós, mas não é para eles. E, claro, explicar os limites desse sigilo. Em casos em que envolvam risco à integridade de alguém, como situações de violência, abuso ou riscos de vida, o profissional tem o dever ético de intervir.
Esse tipo de alinhamento, feito desde o começo, não engessa o processo. Pelo contrário, cria um campo mais sólido, mais confiável, mais propício a transformações. E aqui vai uma coisa muito importante, que nem sempre a gente fala por aí. Às vezes, não é o casal que quebra o contrato, é o terapeuta. É quando a gente flexibiliza demais, tenta ser compreensivo demais e depois fica com aquele gostinho amargo de arrependimento. Daí você vai lá e atende um dos parceiros sozinho para não perder o horário. Já aceitou uma desmarcação em cima da hora sem cobrança e depois se sentiu mal com isso? Pois é, isso também quebra o contrato. Não precisa ser rígido, mas precisa ser consciente. Se você decidir ceder, esteja inteira nessa escolha. Se não, pare e repactue. E o contrato escrito, ele é obrigatório? Não. Pode ser útil. Você pode oferecer um termo leve com linguagem acessível, um PDF enviado por e-mail ou pelo próprio WhatsApp. Um resumo de acordos também no final da primeira sessão. O mais importante não é o papel, é o quanto você sustenta aquilo na prática, o quanto também que você tem clareza desses contornos. O contrato terapêutico é a base da condução na terapia de casal. Ele ajuda muito para o caos emocional que o casal traz. Protege, a gente, protege o processo, protege o vínculo e permite que a transformação aconteça com segurança. E por fim, resumindo tudo isso, a clareza começa no contrato, mas a verdadeira transformação vai acontecer no vínculo. E o contrato, a clareza, protege o vínculo. Se esse conteúdo de alguma forma te ajudou aí, deixa o seu like, comenta aqui embaixo como você costuma conduzir os seus contratos. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui embaixo para seguir crescendo comigo. Até o próximo vídeo.